nosso 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação, realização do Unisalesiano CIT 2024. Estamos recebendo aqui um convidado especial, Renato Gomes dos Reis, que é matemático, e vai nos trazer aí uma proposta de um assunto bastante interessante, que é a computação quântica. Está conosco aqui o professor Edival Rodrigues Viveiro, professor do Unisalesiano nos cursos de engenharias, e que vai assim conduzir esse trabalho, porque a formação do professor Edival é física, né? É um físico voltado aí para a área da computação, voltado aí para a área de automação e controle, e tem nos dado um bom suporte nessa área. É uma grande satisfação estarmos mais uma vez no Congresso Internacional de Tecnologias na Educação, dessa vez falando de um assunto tão interessante, tão incomum, que é a computação quântica. Então nós já agradecemos a presença do Renato, assim como o nosso coordenador, professor Nelson, que sempre nos brinda com a sua presença, e obviamente a toda a equipe do Comut, que trabalha incessantemente para um congresso, um evento dessa grandeza, que atinge não somente o Unisalesiano de Araçatuba, mas outras unidades do Salesiano Brasil afora e também mundo afora. Então, muito obrigado. E vamos aí, então, dar início a essa conversa sobre computação quântica, quais seriam as perspectivas atuais, futuras, e o Renato, então, vai nos falar um pouco sobre isso. Bom, vamos lá, então. Bora lá falar sobre computação quântica, que é uma disciplina interessante, é uma coisa relativamente nova. Ela começa aí ali nos anos 80. Eu estou com os slides aqui, e aí eu vou falando os slides, a gente vai batendo um papo conforme for avançando. Bom, no módulo 1, aqui eu deixei o módulo 1, na realidade era para um outro tipo de dinâmica, mas enfim, eu ia falar dos fundamentos da mecânica quântica. Como eu não coloquei aqui nos slides, eu vou falar rapidamente o que é, porque nós vamos precisar para tratar o que vem a seguir. Muito bem. A computação quântica, ela tem como base a mecânica quântica. Quer dizer, a mecânica quântica é aquela mecânica, aquele ramo da mecânica que não é a mecânica clássica, que ela começa a se desenvolver no início do século XX, lá com Max Planck, com Einstein e outros teóricos da física, que ela começa a se desenvolver uma nova abordagem da física. Então, quer dizer, a observação na mecânica quântica, ela tem uma importância capital. Aí, a mecânica quântica, ela vai se desenvolver pelos anos 20, vai se desenvolver ali também pelos anos 50, ela vai chegar ali no seu ápice por volta dos anos 60, 70, aí você já tem um desenvolvimento todo matemático da mecânica quântica, o formalismo matemático, que a gente não vai tratar aqui, seria um outro departamento. Mas aí nos anos 80, particularmente em 1980, o Yuri Manin, que era um matemático soviético, ele era um geômetra algébrico, ele escreve um livro de divulgação científica em que ele fala da possibilidade de pegar os fenômenos da mecânica quântica, spin, aquelas coisas todas que a mecânica quântica trata, né? O princípio da incerteza e outros princípios que a mecânica quântica se vale para utilizar em objetos computacionais. Ele falou assim, será que não seria possível a gente construir um computador que utilizasse esse tipo de informação para fazer cálculos, para fazer todo o processo que é feito com a computação clássica? Né? Então ele joga no ar, ele lança, aí o Feynman faz uma palestra em 1981, eu vou falar aqui, vai aparecer aqui em algum momento, e ele vai falar sobre essa possibilidade de forma um pouco mais aprofundada, e aí você começa a ter o surgimento da computação quântica. Então, então a computação quântica, ela se vale dos fundamentos da mecânica quântica, né? Tem aquela história do gato de Schrödinger, né? Você tem o princípio da incerteza, enfim, tem todos aqueles elementos, e aí conforme a gente for batendo papo, a gente vai entrando nesses assuntos. Mas o interessante é que o próprio Feynman, se não me engano, foi no início dos anos de 1960, ele teria usado o exemplo da ponta da caneta, que ele disse que seria possível, num futuro,
mas ainda não tinha talvez essa visão de utilizar na eletrônica como a gente utiliza já hoje. Ele falou que poderia colocar a Barça, a enciclopédia Barça na ponta de uma caneta, mas já visualizando o que depois, então, nos anos 80, né, já estava mais solidificado, não é? Sim, porque a preocupação com o armazenamento da informação sempre foi uma preocupação muito grande. Sim. Né? A preocupação humana. Primeiro, o papel, enfim, foi evoluindo, e aí, de repente, ele faz essa brincadeira, ele era assim, muito brincalhão, né? Ele fez essa colocação meio jocosa, mas já prevendo né, o futuro do que vinha pela frente. Ele já é um visionário, um cara muito visionário, e ele já anteviu, né, o que ia acontecer. Aí ele escreveu esse livro, né, Computável e Incomputável. É um livro de divulgação científica, está em russo, não conheço tradução para o português, para o inglês eu acho que deve ter. Não tem, para o português não tem tradução por enquanto. Então ele começa, é um marco assim, mas aqui é mais histórico, né? Eu já falei lá, então é uma palestra que ele deu em 81, simulando a física com computadores. Aí vai ser a palestra que ele vai dar, já fazendo essa interconexão entre uma disciplina e outra. Parece que elas não tinham, digamos assim, uma conexão, e de repente ele encontra uma conexão de duas coisas que aparentemente eram totalmente desconexas, né? Ele conecta duas áreas. Mas olha, né? Veja como são as coisas, né? 81 foi o ano que eu entrei na UEL, na Universidade Estadual de Londrina. Eu tinha feito técnico em eletrônica. Então, nessa época aí, professor Delcio, foi a época que praticamente começaram ali os circuitos integrados. O transistor já estava saindo de foco, né? Já era uma coisa meio que obsoleta. Então, quer dizer, nessa época, década de 80, a tecnologia, no caso norte-americana, japonesa, né? Já estavam em pleno vapor. Que aí depois, no Brasil, demorou um pouco, que a Unicamp, ela teve uns ex-alunos que saíram da Unicamp para produzir a Itautec. A Itautec, ela que era a empresa do Banco Itaú, né? Que fazia chips de computadores. Perfeito, é verdade. Né? Foi nessa época aí. Em 81 foi quando eu estava saindo da faculdade de engenharia. Saindo já. Nessa época, nem se falava em computação quântica. Nem computadores tinha adequadamente, né, para isso. A gente tinha lá uma monstruosidade lá dentro de uma empresa que eu trabalhava, que um computador ocupava um andar inteiro do prédio, né? Quer dizer, tudo isso que se fala aí já estava sendo previsto que chegaria a miniaturização das coisas, né? Naquela época a gente não tinha. Na faculdade, nenhum curso de engenharia a gente falava sobre isso ainda, né? É verdade. Porque estava no processo ainda bem embrionário e era a fita magnética que se usava na época, né? Embrionário, mas a evolução foi muito rápida, né? De 80 para cá, nas últimas décadas, a coisa alavancou de certa forma que diseminou isso em todos os níveis da universidade, né? Foi. Assim, num formato bastante resumido, né, Renato? Assim, o público que nos assiste são públicos de todas as áreas que vai estar nos assistindo aqui. Você explanar, assim, a computação quântica, qual a essência, a principal aplicação dentro do meio acadêmico? Bom, dentro do meio acadêmico são várias possibilidades. Aliás, são infinitas possibilidades, né? É difícil dizer, assim, elencar todas, mas vamos pegar algumas que são, assim, digamos, que saltam mais aos olhos, né? Isso. A inteligência artificial, ela vai buscar na computação quântica um sustentáculo, um apoio. O que mais? Na área da medicina, por exemplo, você pode buscar sequenciamentos de genoma feitos mais rapidamente, pesquisas de remédios, de produtos químicos, porque você pode fazer combinações que na computação clássica você demoraria, digamos, dias, semanas, enfim, ele vai fazer em minutos, talvez em segundos, dependendo a evolução que você chega, porque você não vai ter mais aquele processo que é 0 e 1, 0 e 1. A computação quântica, ela vai além disso.
ela tem um conceito que eu vou falar daqui a pouquinho, tem até um vídeo que fala sobre isso, que vai aparecer daqui a pouco, que ele fala um conceito chamado esferas de Bloch, e na realidade você tem lá as possibilidades da informação. Você pode ter 0 e 1? Pode, mas você pode sobrepor estados. Então, quer dizer, ela é uma computação mais dinâmica, mais robusta, e aí você pode usar vários tipos de algoritmos para resolver problemas. Tem um algoritmo chamado algoritmo de colônia de formigas. Você usa, por exemplo, para logística. Claro, isso é objeto de estudo dentro da academia, mas também tem aplicação na indústria, enfim, e assim vai. Agora, nos problemas propriamente ditos, digamos assim, da área da matemática, você vai ter o quê? Você vai ter desenvolvimento na área de problemas combinatórios, com cálculos mais rápidos, com custo computacional muito menor, entendeu? Porque eu vou pegar lá um problema que teria um custo computacional num computador clássico muito alto, com um computador quântico eu vou fazer em segundos, em questão de segundos, assim, uma coisa muito rápida que eu demoraria muito num computador clássico. Então, quer dizer, eu posso ter inúmeras aplicações, quer dizer, desde problemas da ciência pura, por assim dizer, até aplicado à questão da indústria, né? Que vai ser egresso da universidade. Quer dizer, o desenvolvimento da computação quântica ele vai praticamente para todas as partes. Também para a parte de criptografia, segurança, a parte de informação, né? A gente tem hoje computadores híbridos já usando a tecnologia da computação quântica, né? Os híbridos hoje, né? Você faz programas que rodam no computador clássico, já simulando o computador quântico. Então, a gente tem todo esse desenvolvimento que é egresso da universidade e a indústria acaba se valendo também e ganhando com isso. Resumindo, então, ele vai agilizar todo o processo em qualquer área da vida humana aí, né? Miniaturizar também. Miniaturizar, miniaturizar e agilizar esse processamento, né? Você fala aí dentro da indústria, por exemplo, envolve qualquer área das engenharias, matemática. Como você disse aí, na área da medicina, eu acho que é importantíssimo. Isso devido à agilidade que você vai conseguir as informações, né? Sim. As informações para a questão da vida humana. Sim. Né? Então, porque a gente tem um ramo na computação, tem aquela computação inspirada na natureza, e você vai ter aplicações também da computação quântica. Praticamente tudo, né? Tudo, né? Em relação à inteligência artificial, ela vai se valer muito da computação quântica. Porque você vai desenvolver sistemas mais dinâmicos, mais rápidos, mais eficientes. Com maior número de informações, né? Isso, exatamente. Que você não vai se limitar aos zeros e uns lá, né? Você vai ter o quê? Você vai ter estados sobrepostos e aí você pode fazer cálculos muito mais rápidos e mais dinâmicos do que o computador clássico. Sim. Será que isso é o que se aplica, então, por exemplo, numa robotização? Por exemplo, você constrói um robô hoje que você dá uma ordem e ele executa naquele momento, né? Tudo isso já está embutido dentro da programação desse robô. Sim, o que se faz hoje, por exemplo, com a computação clássica, já dando um salto, já buscando já uma emulação, né? Uma emulação da computação quântica, é mais ou menos isso mesmo. Então, quer dizer, a gente vai ter o aprendizado de máquina voltado para a computação quântica e a parte da robótica vai também se aproveitar desse desenvolvimento, porque aí eu vou ter condições de fazer robôs que vão operar com mais eficiência, com mais dados, né? Porque aí os dados, as variáveis que eu vou ter que lidar, que são muitas às vezes para fazer esse movimento aqui, por exemplo. Um robô precisa de uma série de informações. Num computador clássico, eu vou ter que processar todas elas. O computador quântico ele vai fazer um processo muito mais dinâmico, porque são processos combinatórios cujo custo computacional seria altíssimo. No computador clássico, no quântico, você faz isso aqui brincando, como se fosse mesmo realmente uma pessoa fazendo esse movimento. Porque um simples movimento desse parece Sim. que não, mas existem variáveis aí, milhares e milhares de variáveis que ele tem que estar armazenando, né? Você usa um conceito chamado redes neurais, né? Exato. Que está sendo desenvolvido, e a computação quântica também vai atuar nessa área. Em qualquer coisa simula, que a gente possa né? pensar, sim. Hoje, por exemplo, né, o pendrive que a gente usa, né, as memórias flash,
que são hoje, por exemplo, os HDs dos computadores de hoje, não usam mais o dispositivo físico, que era aquele disco rígido girando. Justamente foi por causa de uma aplicação quântica, né, que foi a Spintronic, que eles pegaram, em vez de fazer o bit 0 e 1 num chip, eles fizeram através do spin do elétron, que é a ideia que talvez vão utilizar. Exato, no computador quântico, ou seja, você utiliza um efeito quântico, né, que é o spin do elétron, para armazenar informação. Quer dizer, num pedacinho de um chip, entre aspas, né, você vai ter muito mais informação, não é? E muito mais rapidez também. A tendência é essa. Sim. Porque o grande problema em relação à eletrônica das máquinas e dos robôs é aquela velha lei, né, que se conhecia de se dobrar o número de transistores a cada tempo, né? E nós já estamos quase nesse limite físico. Mas agora com a quântica, isso muda totalmente, né? Não, muda totalmente. E assim, também tem mais uma coisa. Você tem as possibilidades, elas vão ao infinito, né? Porque o que era antes feito na computação clássica, você já vai ter o quê? Você vai abrir um leque de possibilidades que não existiam antes. Então, quer dizer, processo de miniaturização. Sim. Processos sistemas mais rápidos, que operam com múltiplas variáveis de uma maneira mais eficiente. Então, quer dizer, a eficiência ela vai triplicar. Sim. E aí também você não vai ter mais o problema do espaço físico em si para armazenar a informação. Por quê? Aí a gente vai ver daqui a pouco que a gente tem o conceito de teletransporte, que na realidade a gente transporta o quê? Eu vou falar daqui a pouco. Estou dando aqui uma antecipação, mas você transporta informação. Você transporta informação. Então, o Star Trek, quem lembra lá do Star Trek, né? Aí vai se decepcionar um pouco, talvez, mas é porque você teletransporta informação. A gente vai ver daqui a pouquinho, que é uma das aplicações, né? Bom, para vocês que estão nos acompanhando em casa, vocês vão ver aí um link que você pode ver um vídeo que fala sobre a computação quântica, dá uma introdução bacana, e você pode assistir uns 5 minutos o vídeo. É bem legal, bem informativo. Bom, vamos para o próximo slide aqui, que aí eu vou comparar então as duas arquiteturas, que é bem legal. É o computador clássico e o computador quântico. Bom, o computador clássico é aquele sistema que a gente conhece e já conhece bastante bem. É o teclado, que seria a entrada, né? A gente tem a CPU, aí tem as memórias, as saídas, né? É o que a gente conhece, muito, muito conhecido, todo mundo conhece. E esse aqui é um esquema, é uma forma esquemática do que seria a arquitetura de um computador quântico. Isso aqui é embrionário, está em desenvolvimento ainda, né? Porque a gente tem uma série de coisas que ainda são bastante experimentais. A gente tem que trabalhar com partículas subatômicas, enfim, aí tem todo um processo que envolve uma certa complexidade na arquitetura desse tipo de computador. E aí você tem, a exemplo dos computadores clássicos, né, os algoritmos, né, você tem a linguagem de programação, que você vai ter que desenvolver algum tipo de linguagem para você se comunicar, por assim dizer, com a máquina, né? A gente ainda não tem essas linguagens ainda desenvolvidas. As linguagens de baixo nível, né? Primeiro, depois as de alto nível. Né? Na computação clássica a gente tem as linguagens de baixo nível e a de alto nível, mas a gente precisa dialogar com a máquina de alguma forma, e essas linguagens vão ter que ser desenvolvidas de alguma maneira, né? E aqui a gente tem toda uma arquitetura muito mais robusta e complexa, porque o que está sendo desenvolvido hoje, no primeiro momento, o que é? São algoritmos para a gente ver como que roda digamos assim, que vão emular o computador quântico. E aí a gente pega o computador clássico e faz com uma linguagem de programação, pode ser o Python, C++ ou outra qualquer, a gente faz uma programação que vai emular o computador quântico. Não que ele vai fazer com a velocidade, etc., mas ele vai emular, ele vai seguir aqueles passos como se fosse... Ele vai trabalhar como se fosse o computador quântico. Embora ele não tenha a rapidez, a eficiência, etc., mas ele consegue emular
isso daí. Então, os algoritmos tem muitos já desenvolvidos para computação quântica. E a partir desses algoritmos, a gente vai desenvolver o quê? As linguagens. Porque primeiro a gente pega aquele pseudocódigo, né? Escreve, e aí você vai vai começar o desenvolvimento das linguagens para esse computador. E ele tem já... É uma linguagem específica, então. Vai ser uma linguagem específica. Ou linguagens, né? Porque aí surgem muitas. São muitas, né? Depois verdade. vão surgindo, porque primeiro teve o desenvolvimento da linguagem C, a partir da linguagem C veio o BASIC, veio o Fortran, e foi indo, né? Foram se desenvolvendo outras. COBOL. Antigo, COBOL, hein? Antigo. COBOL era voltado mais para a área comercial. Área comercial. Então, aqui a arquitetura desse computador ainda está em desenvolvimento. Tem alguns protótipos já rodando. A IBM tem enfim. Tem algumas coisas já se sabe algumas coisas ainda são incógnitas, mas algumas certezas a gente já tem, e as dúvidas a gente tem muito mais que as certezas. No exterior você acha que já tem esses projetos em desenvolvimento, é sim, isso? E do Brasil, sim. Como é que está hoje? O Brasil é o seguinte, o Brasil nós temos os melhores cientistas da computação do mundo, acho que estão no Brasil, me atrevo a dizer, porque aqui a pesquisa é muito, muito grande nessa área em particular, tem muita gente boa pesquisando no Brasil, mas assim, o desenvolvimento computacional dessa área ainda ele carece de um desenvolvimento em maior profundidade, né? Mas assim, o desenvolvimento teórico ele é muito grande, ele é muito forte. A nossa expertise na questão do desenvolvimento teórico, do que seria alguma coisa próxima do desenvolvimento de linguagem, da parte, digamos, mais lógica do computador quântico, a gente está na ponta. Eu acho que o Brasil, por se destacar, por exemplo, na área por exemplo, de aviação, Embraer, né? Vai muito para esse lado também. Porque o Brasil fabrica vários tipos de aviões, né? Aviões até comerciais e os militares, né? E com certeza a área de aviação a computação quântica vai contribuir muito, né? Porque, por exemplo, mecanismos ali na área de aviônica, né? Envolvendo a questão de redundância, né? De você ter vários computadores num avião para comandar os sistemas. Com certeza a computação quântica aqui no Brasil vai ter uma grande contribuição aí da parte da indústria aeronáutica, né? Com certeza. Sem dúvida. E até mesmo na parte de logística. Logística. Porque aí as várias variáveis que a logística envolve, sim, você vai ter condições de compactar num problema mais simples. Porque a logística envolve uma série de variáveis, sim, que você teria um custo computacional muito grande. Por exemplo, você vai fazer uma brincadeira, o problema do caixeiro viajante, daqui a pouco eu vou falar. Ele vai envolver esse problema. Então, aqui eu coloquei algumas aplicações, né? Criptografia quântica, otimização, que a gente estava falando, simulações quânticas, quer dizer, o pessoal que trabalha com química, eles vão poder experimentar vários produtos, até medicamentos, pegando o computador quântico e fazendo materiais, né? ligações, experimentando, enfim. A medicina também vai se valer da computação quântica, por quê? Aí o desenvolvimento da parte de genoma, a parte de entendimento do corpo humano, as próteses, enfim, você vai poder utilizar aqueles conceitos de redes neurais, de computação baseada na natureza, utilizando a lógica da computação quântica, né? Sim. A inteligência artificial, a gente já falou alguma coisa, e a segurança cibernética, que é importante. E a computação quântica também vai fortalecer essa área, que os dados, né, hoje são mais valiosos, às vezes, que o próprio equipamento, né? Na engenharia mecânica, né? Houve um avanço muito grande esses anos na mecânica e até na elétrica, em função de novos materiais. Então, sim, com certeza, né? Vai ter para você simular materiais. A área de pesquisa, né? E ciências dos materiais, né? São novos materiais. Você vai abrir novas sub-áreas. Você vai abrir sub-áreas a partir da pesquisa, né? Sim. Então, o problema do caixeiro viajante é um problema clássico, né? Na realidade, ele surge
é um problema de otimização combinatória ou combinatorial. E aí, o que acontece? Qual que é a essência desse problema? Eu preciso pegar, sair de uma cidade A, fazer um certo circuito e voltar para essa mesma cidade A. Certo. Qual que é o caminho mais eficiente, mais curto? Então, aí você fala assim, mas isso é relativamente simples. Com 4, 5 cidades, eu consigo fazer no que a gente chama de força bruta. Você vai lá e faz a conta mesmo e você consegue obter um caminho mais eficiente. Claro, você pode levar em conta outros fatores ainda, né? Pedágios, buracos na pista, enfim, você pode levar em conta outros fatores, mas, assim, em tese, é para você calcular o percurso mais eficiente. Aí, claro, aí você coloca, por exemplo, 100, 200, 300, 400, 500 cidades. Aí já vai ficando cada vez mais complexo. Porque aí você tem um problema combinatório muito grande. E o computador clássico, ele calcula, mas aí chega um ponto que ele tem um limite. O computador quântico não, ele pode sobrepor estados. E aí no próximo slide a gente vai ver o que vai acontecer. Eu tenho aqui a intersecção do que faz o computador clássico, seria, né, uma aproximação aqui, você faz uma aproximação no cálculo, no computador clássico, e você também tem aqui o computador quântico, o que ele faz. Então, eu tenho uma intersecção entre o clássico e o quântico. Na realidade, é um híbrido aqui, né? Sim. Quer dizer, você tem para resolver um problema clássico, que é o problema do caixeiro viajante, você vai se utilizar, num certo sentido, de um problema clássico, mas resolvido com a lógica da computação quântica. Então, aí você tem um ponto de intersecção aqui. Quer dizer, ele vai buscar informações para trabalhar com essas informações, né? E agilizar o processo, né? Porque você faria um problema Sim. combinatório, um problema clássico, tratado de forma clássica, mas aí com a computação quântica, ao invés de você calcular, digamos, sequencialmente, como se você estivesse fazendo o fatorial, né? Porque você pega lá 5 cidades, aí as possibilidades lá que você faz fatorial. Aí quando você vai trabalhar com a lógica da computação quântica, aí já muda o esquema, você tem um outro algoritmo que vai rodar com uma outra lógica, mas ele vai buscar ainda elementos na parte clássica. Talvez topologia também. A topologia, sim. A topologia é uma área importante, porque o problema combinatório, ele é um problema topológico. Porque se você pegar o problema de Euler, das pontes de Königsberg, o que é o início da topologia, é um problema combinatório que deu início à topologia. Portanto, você vai usar também, para quem é matemático, para quem gosta ou tem interesse, enfim, teoria dos grafos. Você vai usar a teoria dos grafos, aí vai, e as coisas vão indo longe. Mas aí, assim, basicamente é isso, né? Que é uma aplicação, então, para logística. A gente tem aqui, que é uma aplicação para o problema do caixeiro viajante. Esse aqui é fantástico, né? Que é uma coisa que a gente chama muita atenção, que é o teletransporte, em particular o teletransporte de imagens. Então, o teletransporte... Quando a gente fala de teletransporte, muita gente já lembra lá do Star Trek, né? Do Spock, etc. Né? Mas você não transporta matéria, você transporta informação. Você vai teletransportar informação, não é? Então, é um processo que permite que a informação ela seja movida de um lado para o outro. Aí tem algumas coisas muito peculiares, que é o seguinte, eu vou mostrar no próximo slide o que acontece quando eu vou pegar, por exemplo, uma partícula, que seria um qubit. O qubit é a unidade básica de informação na computação quântica. Na clássica era o bit. Agora, para nós, é o qubit. O qubit, imagine o seguinte, você uma esfera de... Você que está em casa aí, imagine uma bola de futebol, todo mundo gosta de futebol, né? Aí que na superfície dessa bola de futebol, você pode pôr zeros e uns. E na computação clássica, você tem apenas 2 possibilidades. Zeros e uns. Quer dizer, você teria como se fosse um interruptor... Ligado, desligado. Ligado. Na computação quântica, não. Você pode ter ligado, desligado, você sobrepõe estados. Você não tem mais essa amarra, né? Que torna a computação clássica, digamos assim, um processo
vamos colocar assim, por falta de expressão melhor, sequencial, e a computação quântica, você tem um processo mais assim, não linear, né? Você vai, ele calcula com mais rapidez, porque eu não tenho essas amarras dos zeros e uns. Eu posso sobrepor dois estados e aí eles podem coexistir. Você pode ter vários estados simultaneamente. Sim. Não é isso? São camadas, né? São camadas Sim. de informações aí. Muito bem. Vamos lá. Então é isso aqui que acontece. Ó. Eu tenho aqui Alice e esse é o Bob. Aí você tem o emaranhamento. O que é isso? Aí fala, nossa, o que é isso aí? É que todas as coisas na mecânica quântica, para mecânica quântica, partículas em particular, elas estão emaranhadas. Quer dizer, se eu separar duas partículas, 2 qubits, por exemplo, se eu girar esse cara para cá, por exemplo, esse cara gira também. Se eu fizer esse giro para esse lado, esse cara gira também. Isso é instantâneo e independe da distância. Aí alguém ficou bravo com isso. O Einstein ficou O louco Einstein com isso. não gostou. Ele falou, não pode. Não porque violava o princípio da relatividade. Isso, mas aí para ele não ficar triste, tem um princípio clássico aqui no meio. Sim. Olha só. Então, a Alice, por exemplo, manda um qubit para o Bob, que está no outro lugar, né? Ele pode estar no outro lado do mundo e a Alice no outro lugar. Aí ela manda um qubit para ele. Aí, de repente, nesse caso aqui, deu tudo bem. Deu certo, a flechinha está para cima, a flechinha está para cima. Pode acontecer da flechinha do Bob tá para baixo. Certo. Aí a Alice liga para ele e aí fala, Bob, você recebeu o qubit? Ele vai falar, recebi. Mas só que a flechinha tá para baixo. Ah, não, eu mandei para você para cima. Então ela conserta e aí automaticamente a flechinha do Bob fica para cima, fica tudo resolvido. Certo. Beleza. Isso é um processo clássico. Por quê? Nada viaja mais rápido que a luz. Correto. Aí o Einstein falou, beleza, salvou a relatividade. Sim. Então eu tenho um processo quântico que eu não dependo da velocidade da luz, quer dizer, esse emaranhamento é isso. Eu mexi aqui, a outra partícula automaticamente ela vai também fazer o mesmo tipo de movimento. Correto. Então, quer dizer, independente da distância. Mas você tem um processo clássico acontecendo aqui. Qual? A Alice liga para o Bob e fala, olha, Bob, você recebeu o qubit? Recebi. Só que ele está com a flecha para cima ou para baixo. Ele vai dizer, e se for o caso, ela corrige e ele recebe da maneira correta. Então, quer dizer, você está transportando informação. Mas olha só, você tem um processo clássico que acontece num processo coexistindo com um processo quântico. Então, são dois processos. O processo quântico, que é o emaranhamento, e o processo clássico, que é a comunicação. E a comunicação, nenhum sinal viaja mais rápido que a luz. E aí você tem esse processo acontecendo. Existe um paradoxo do Einstein, Podolsky e Rosen, que eu não vou entrar em detalhes, mas quem quiser pesquisar, é interessante, ele vai falar exatamente sobre essa questão da medida, né? De como as coisas são alteradas, as medidas podem ser alteradas, e você mexer numa partícula, automaticamente você mexe numa outra, independente da distância, por causa do emaranhamento. A mecânica quântica tem umas coisas assim, bem... O Einstein nunca aceitou isso, né? Ele chamava de telepatia fantasmagórica, qualquer coisa parecida. Aí, ó, tem uma aplicação já emulando a computação quântica e o teletransporte feito por bancos. Ah, interessante. Olha lá, né? Então, quer dizer, eu pego a imagem digital, a digital hoje tem a biometria, etc., né? E aí o banco, ele pega, transporta lá para o cliente, né, lá, e aí ele vai checar se há compatibilidade ou não. E claro, aí como nesse processo, você sempre vai ter um processo quântico de emaranhamento e um processo clássico, né? Quer dizer, eles vão coexistir, digamos assim, de forma mais ou menos pacífica, né? Quer dizer, você vai ter, na realidade, você não viola nem a física clássica e nem viola a física quântica. Você vai fazer com que eles coexistam com tranquilidade. Então, aqui é um processo já de emulação. Você pega, né, você transporta a informação, não matéria, mas a informação. A informação ela é teletransportada de um local para o outro. E o que é informação do ponto de vista da mecânica quântica? Você tem o spin do elétron
enfim, etc. E aí o qubit é essa unidade básica da computação quântica que vai fazer essa transmissão de informação. Então aí você tem aplicações que no futuro você pode ter a questão de biometria, ela pode ter muito mais eficiência, mais segurança, e utilizando já um princípio que é do teletransporte. Quer dizer, você está teletransportando informações, não matéria propriamente dita, né? Porque lá no Star Trek você entrava numa máquina e você teletransportava a pessoa, mas você teletransporta informação. Na verdade, aqui você está falando de imagem, né? Que a questão da biometria ali realmente impressionante, porque em qualquer caixa eletrônico que você vai hoje, você colocou ali a biometria e já identifica naquele instante, Sim, né? Exatamente. Quer dizer, houve uma transmissão de imagem, uma comparação e um retorno. Sim, né? Exatamente. É isso aí. Muito bem. Teve uma... Bom, eu não ia falar não, porque talvez se alguém ouvir, ver esse podcast, depois vai fazer um comentário, né? Mas existe algumas iniciativas aí na Alemanha, no Japão, por exemplo, de uns equipamentos na área de medicina, que utiliza essa ideia de transmitir informação biológica através de um cartão magnético para o corpo, né? Quer dizer, para o corpo, para os vários sistemas do corpo da pessoa, sistema imunológico, circulatório e assim por diante, através de entre aspas, de um cartão magnético, né? Bom, até o quanto disso é científico ou não, aí já é uma outra história, mas a ideia é bastante semelhante a isso, né? Sim. A Sim. transmissão de informações. Porque assim, a computação quântica, como eu disse, né, ela foge daquele limite clássico. Sim, né? O que a gente pensa clássico já não cabe mais dentro da computação quântica. E aí você tem possibilidades múltiplas, né? Você vai ter o quê? Você vai ter a computação inspirada na natureza, você pode aplicar os princípios da computação quântica a ela, né? Por exemplo, aí você vai criar, por exemplo, uma prótese, digamos, futuramente, né? Isso futuramente. Então, quer dizer, os movimentos mais simples que você teria que fazer uma 10, 20 mil linhas de programação, sei lá, enfim, quem programa aí sabe que para você fazer esse movimento aqui é uma complexidade tremenda. Sim. Aí com a computação quântica você resolve o problema porque você calcula múltiplas variáveis, centenas de variáveis de maneira muito mais eficiente, muito mais rápida. Então aí o processo de robotização, o processo até mesmo de você brincar com digamos assim, com a estrutura do corpo humano, ela leva a um limite sem limite, né? Que não tem limite para você imaginar, enfim, criar, porque aí você vai ter processos que hoje você, do ponto de vista clássico, não tem como você solucionar, ou pelo menos é muito, muito dispendioso do ponto de vista computacional para você solucionar o problema, e você não vai ter mais esse problema. Por quê? Porque aí você vai ter um tipo de computador que ele vai ter uma linguagem para ele própria, né? Vai ser desenvolvida com um algoritmo já mais robusto, né? mais eficiente, mais rápido, para você fazer cálculos com múltiplas variáveis e com muito mais eficiência. E aí as coisas vão ao infinito, não tem limites para você sonhar e para você fazer. Com certeza. Está aí uma boa oportunidade para o pessoal da engenharia da computação, desenvolvimento de sistemas aí, uma aplicação bastante interessante e futurística, né? Sim. E, consequentemente, todas as outras áreas da engenharia e tecnologia farão uso desses recursos concomitantemente. Né? E agradecendo, eu sei que é um assunto bastante interessante, que a gente precisa estender todos eles, né? Destrinchar tudo isso daí numa próxima oportunidade, Renato. Agradecendo a você pela sua presença, viu? E eu gostaria que você deixasse um recado para o nosso público aí, nossos alunos e o público que está nos assistindo. Perfeito. Bom, primeiramente ao público que está nos assistindo, agradecer aí a audiência. É muito bom estar por aqui, fazer esse trabalho de divulgação científica, é importante. Agradecer ao Salesiano, agradecer a recepção dos professores aqui, agradecer ao pessoal da técnica. Eu acho que esse trabalho de divulgação científica é importante porque leva
as pessoas a desenvolverem a curiosidade pela ciência, pela tecnologia, pelo desenvolvimento, para se aprimorarem, estudarem, entenderem o que é a computação quântica, que é uma coisa que veio para ficar. E isso daqui a pouco, o nosso celular, isso vai virar um tijolo. A gente vai ter coisas muito menores e talvez mais finas, até colocadas na nossa pele, assim, porque você vai ter um processo de miniaturização muito grande e vai ter uma eficiência que daqui a 10, 20 anos você vai olhar para isso aqui, nossa, eu usava isso, né? Então Perfeito. Você vai se surpreender. Mas é isso, é um convite que eu faço a todos vocês. Eu deixei alguns livros aqui. Esse segundo, do Michael Nielsen, é um livro clássico que está em inglês, né? Quantum Computation and Quantum Information. É um livro que você pode baixar em PDF muito facilmente na internet. É uma leitura boa para quem quer começar na área. É um livro já bastante conhecido. E os outros estão aí também, né? Uma literatura já mais nova, mais atualizada, mas eu recomendaria começar por esse, que é o clássico. Muito bem. E aí ficamos por aí. Obrigado. Obrigado. Mais considerações, professor Edival? Bom, eu também agradeço a presença aqui do Renato, do professor Nelson e principalmente do público. O público é o nosso foco. E eu sempre digo aos nossos estudantes, aos acadêmicos, né, que a gente está numa época muito especial, muito boa, na verdade, porque a junção da medicina com as engenharias, com a computação é muito saudável. Então, essa interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade é voltado sempre para o conforto humano, para o bem-estar humano, né? Então, essa também é a ideia do Salesiano, sempre trazer para o ser humano aquilo que a tecnologia possa melhorar para nossas vidas. Então, muito obrigado pela participação aqui sua e que a gente depois prossiga em palestras e cursos com essa discussão aí bastante interessante e algumas novidades, né, que a gente pode trazer aos acadêmicos. Obrigado mesmo. Professor Nelson Hitoshi está aqui, sou coordenador dos cursos de Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecatrônica. Encerrando mais esse tópico do nosso 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação, CIT 2024, é uma produção do Unisalesiano. Muito obrigado a todos, obrigado Renato, obrigado professor Renato e Edival.